Bom dia, graça e paz. Estamos aqui para desejar que elas sejam multiplicadas na sua vida. Então, hoje, o terceiro estudo é sobre o tema Destruição de Jerusalém. Se você ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva para que você possa estudar este livro e conhecer a verdade. Nosso objetivo aqui são 9 meses, serão 42 semanas de estudo do livro A Grande Controvérsia, o conhecido também aqui no Brasil como Grande Conflito. Falo por experiência própria, também conheço outras pessoas que saíram das trevas do mundo ou muitas vezes das trevas de Babilônia. Apocalipse 18 nos chama a deixarmos Babilônia, suas ilhas, ou seja, igrejas e lugares onde a verdade não é pregada da sua forma pura, mas misturada com o erro. E nós já estamos vivendo nos dias desta terra, então não há tempo para desperdiçar. Se inscreva nesse canal para conhecer mais. Compartilhe com as pessoas a mensagem do terceiro anjo, porque essa é a verdade para os nossos dias. E é em cima desta base que nós construímos os nossos vídeos, campais, eventos sobre a mensagem do terceiro anjo. Que Deus abençoe esse estudo. Também temos um Instagram, está começando agora, mas você também pode estar acompanhando e divulgando, para que assim possa estar crescendo e mais pessoas tenham acesso à verdade. Vamos então iniciar com uma oração, para que Deus nos abençoe. Santíssimo Pai, louvado seja o seu nome. Vamos estudar um pouco mais esse capítulo maravilhoso, introdutório, a destruição de Jerusalém. Envia-nos o teu Espírito Santo, que todo preconceito seja removido, toda barreira, mas venhamos comparar as Escrituras com as Escrituras e ver se as coisas são assim ou não, e se elas forem, não venhamos resistir. Dá-nos essa capacidade, em nome de Jesus. Amém. Vou compartilhar a tela aqui do nosso aplicativo costumeiro. E então iniciar a nossa leitura. Paramos ontem, onde Jesus estava no cume do Monte das Oliveiras. Vamos para o próximo parágrafo. Aqui. Olhando através dos séculos futuros, via o povo do concerto espalhado em todos os países, semelhantes aos destroços de um naufrágio em praia deserta. Nos castigos prestes a cair sobre seus filhos, não via ele senão o primeiro gole daquela taça de ira, que no juízo final deveriam esgotar até as fezes. A piedade divina, o terno amor, encontraram expressão nestas melancólicas palavras: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Mateus 23:37. Ó, se houveras conhecido como nação favorecida acima de todas as outras,
o tempo de tua visitação e as coisas que pertencem à tua paz. Tenho contido o anjo da justiça, tenho te convidado ao arrependimento, mas em vão. Não é meramente a servos enviados e profetas que tens repelido e rejeitado, mas ao Santo de Israel, teu Redentor. Se és destruída, tu unicamente és a responsável, e não quereis vir a mim para terdes vida. Então aqui a parte importante, porque se perguntamos por que preciso desse livro, por que Ellen White, ela não está na Bíblia, etc. Se vocês perceberam aqui depois de Mateus, há esse comentário, se houveras conhecido como nação favorecida acima de todas as outras, e etc. Isso não está na Bíblia, mas isso foi recebido por inspiração. Deus inspirou o seu espírito sobre esta mulher, esta irmã, e ela colocou aqui no seu livro. Não teria por que ela tomar aqui o lugar de Cristo como se fosse uma encenação para colocar palavras bonitas, mas isso aqui veio diretamente de Deus. Então, por isso, nós necessitamos desta mensageira para os últimos dias. Essa palavra aqui, alguém em sã consciência pode me mostrar na Bíblia que esteja oposta à verdade? Alguma parte aqui está contra a Bíblia? Repetindo, essa é a parte que não está na Bíblia, mas que ela recebeu por inspiração, uma fala extra de Cristo para nós. Se houveras conhecido como nação favorecida, acima de todas as outras, o tempo de tua visitação e as coisas que pertencem à tua paz. Tenho contido o anjo da justiça, tenho te convidado ao arrependimento, mas em vão. Não é meramente a servos enviados e profetas que tens repelido e rejeitado, mas o Santo de Israel. E agora sim, se és destruída, tu unicamente és a responsável, e não quereis vir a mim para terdes vida. Aqui João 5,40. Então, faz essa mistura com uma palavra do livro Bíblia. Bíblia, né? Uma compilação de livros. Cada um aqui é um livro compilado nessa biblioteca Bíblia. João 5,40, então diz: e não quereis vir a mim para terdes vida. Isso aqui é uma realidade para cada um dos indivíduos. A maioria de nós não queremos ter a vida. Continuando, Cristo viu em Jerusalém um símbolo do mundo endurecido na incredulidade e rebelião, e apressando-se ao encontro dos juízos retribuidores de Deus. As desgraças de uma raça decaída, oprimindo-lhe a alma, arrancavam de seus lábios aquele clamor extremamente amargurado. Qual clamor? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Viu a história do pecado traçada pelas misérias, lágrimas e sangue humanos. O coração moveu-se-lhe de infinita compaixão pelos aflitos e sofredores da terra. Angustiava-se por aliviar a todos. Contudo, mesmo a sua mão não poderia demover a onda das desgraças humanas. Poucos procurariam a única fonte de auxílio. Ele estava disposto a derramar a alma na morte, a fim de colocar a salvação ao seu alcance. Poucos, porém, viriam a ele para que pudessem ter vida. Aqui novamente eu queria fazer um destaque. Esse texto aqui, essa parte não está na Bíblia, mas isso daqui também é inspiração de Deus, está em conformidade com a Bíblia. Tem algum problema nesta citação? Vemos alguma oposição aqui? De forma geral, as pessoas concordam que essa parte, digamos assim, é maravilhosa. Por quê? Porque ela não vai de encontro com o nosso eu.
Geralmente os escritos da irmã White, eles têm problemas quando eles vão de encontro com o próprio eu, quando você lê algo que você não quer fazer. Aí você pega a própria Bíblia para que possa lutar contra a própria Bíblia e também contra os escritos da irmã White, para que a Bíblia possa dizer aquilo que ela não diz. Infelizmente é isso. Eu vou sempre estar chamando atenção aqui para o livro como desafio. Se você não é adventista, ou você não crê, ou você não é cristão, mas lê Bíblia ou estuda a Bíblia, não sei por qual motivo, eu desafio a contestar essas mensagens, esses textos, com a Bíblia. Faça este teste e eu posso te garantir que até a última folha desse livro não haverá nada em contradição com a Bíblia. Pode ser que haja algo em contradição com o mandamento dos homens, com certeza, com o mandamento do pastor ou com o seu próprio eu. Então, seja sincero e observe este estudo. Continuando aqui, a majestade dos céus em pranto. Vamos refletir nessa parte. A majestade dos céus em pranto. O Filho do infinito Deus perturbado em espírito, curvado em angústia. Esta cena encheu de espanto o céu inteiro. Revela-nos a imensa malignidade do pecado. Mostra quão árdua a tarefa é, mesmo para o poder infinito salvar ao culpado das consequências da transgressão da lei de Deus. Jesus, olhando para a última geração, viu o mundo envolto em engano semelhante ao que causou a destruição de Jerusalém. O grande pecado dos judeus foi rejeitarem a Cristo. O grande pecado do mundo cristão seria rejeitar a lei de Deus, fundamento de seu governo no céu e na terra. Os preceitos de Jeová seriam desprezados e anulados. Milhões na servidão do pecado, escravos de Satanás, condenados a sofrer a segunda morte, recusar-se-iam a escutar as palavras de verdade no dia de sua visitação. Terrível cegueira, estranha presunção. E aí? Este comentário é bíblico? Está em conformidade com a Bíblia? Sem dúvidas. Essa aqui seria uma das partes que muitos rejeitariam, porque essa parte aqui, a irmã, por inspiração, ela compara com o nosso mundo atual. E aqui diz que o grande pecado dos judeus foi rejeitar a Cristo. E o grande pecado do mundo atual é o quê? Rejeitarem a lei de Deus. A lei de Deus é rejeitada hoje. Olha, eu já fiz algumas buscas, ela já foi rejeitada com mais força no passado pelos chamados protestantes, que diziam que agora Jesus morreu na cruz, ele disse está consumado, então ele fez tudo por mim e por você, não precisamos guardar lei nenhuma, e aí eles distorcem vários textos difíceis de Paulo. Muitos desses pastores, por exemplo, lá no Nordeste, eles arrastam multidões de pessoas simples, eles vão às pessoas bem simples, porque eles começam com esses textos difíceis que o próprio apóstolo Pedro disse sobre Paulo. Ele disse que o apóstolo Paulo, ele escreveu coisas difíceis de entender. E aí, essas pessoas, eles vão até essas comunidades, a esses lugares simples, com essas verdades ali de Romanos, de Tessalonicenses, principalmente de Romanos e Coríntios, e confundem a cabeça das pessoas para que elas possam crer dessa forma e aí as suas igrejas funcionem. As pessoas se mantêm no pecado, não há abnegação,
E aí a carne gosta e a parte religiosa já está resolvida, então eles seguem assim, infelizmente. Eu vou até ler o texto aqui de Pedro. Aqui é 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Vai dizer assim, ó. Vou ler o 14 também. Por isso, amados, 2 Pedro 3, 14 e 15. Visto que aguardamos estas coisas, sede diligentes para que por ele sejais achados em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Quase que eu tenho que ler o restante. Os versículos atrás vão estar falando sobre a destruição do mundo. Acompanhem depois. Mas vamos para o 15. E considere que a longanimidade de nosso Senhor é a salvação, como também o nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi conferida, vos escreveu. Como em todas as suas cartas, fala sobre estas coisas, nas quais há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, e como também as outras escrituras, para sua própria destruição. Olha o que nós vemos aqui então. Os ignorantes e instáveis deturpam, e como também as outras escrituras, para sua própria destruição. O triste é que não destrói somente a si, mas destrói também os outros, famílias inteiras. Mas eu garanto que se você continuar estudando, principalmente quando nós chegarmos no santuário, e na história da Igreja de Cristo, depois do século I, até o ano ali de 1844, você vai entender o porquê das coisas. Nós sabemos que a Igreja Católica ela veio da Igreja de Cristo, da Igreja Apostólica. Aqui tem uma imagem do santuário até bonita. Depois eu vou estar colocando na tela nesse minuto aqui, para vocês acompanharem o santuário. Então a Igreja Católica ela veio da Igreja Apostólica de Cristo, mas ela deixou a Cristo. Nós temos toda essa história em Apocalipse. As igrejas protestantes reformadas, elas saíram do catolicismo, luteranismo e os outros, porém, como sempre, também descarrilharam. Então, como cristãos, nós devemos pular desse trem antes que ele vá para o precipício. E aí, hoje temos essas origens, essas igrejas, que elas têm raízes no catolicismo e enganam as pessoas, como diz aqui no 2 Pedro. Voltando aqui para o nosso estudo, o grande pecado do mundo cristão seria rejeitar a lei de Deus, fundamento de seu governo no céu e na terra. Mas como se essas igrejas saíram do papado, eles não saíram de lá limpos. Qual dia é os cultos hoje da igreja protestante, da Assembleia de Deus, da CCB, da Deus é Amor? Domingo. Domingo. Pode ter outros dias também, mas o culto principal é domingo, assim como Roma. Então vejam a semelhança. Quem trouxe o domingo foi Roma Papal, a mãe dessas igrejas. O Apocalipse diz, para quem compreende a linguagem da Bíblia. Vamos ler aqui, ó.
é Apocalipse. Deixa eu procurar aqui o versículo, porque isso aqui também nem estava planejado. Eu deixo que o Espírito Santo me use para que ele faça a obra. Vamos conhecer o versículo aqui, para nós voltarmos então para o contexto. Apocalipse 17, 5 e 6. 17, 5 e 6. E sobre sua testa havia um nome escrito. Sobre a testa de quem? Versículo 4 fala que era uma mulher. E mulher na Bíblia simboliza igreja. Então era uma igreja. O nome dessa... Na testa dessa igreja, na mente dessa igreja estava Mistério, Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e abominações da terra. Então, a mãe das prostitutas quer dizer que ela tem filhas. E quem são as filhas de Babilônia? As filhas que saíram de Babilônia. São essas igrejas principais que eu citei. E elas, infelizmente, elas fizeram um grande trabalho, por exemplo, Lutero, uma grande reforma, mas ele não teve toda a luz, ele parou, a reforma não foi avante, ele fez a sua parte para o seu tempo, até porque ele não poderia chegar no auge, e nós podemos entender isso melhor nas profecias. Existia um tempo para as pessoas compreenderem sobre o santuário. Precisava que os 1260 anos do domínio papal eles acabassem e nós chegássemos ali próximo do ano de 1798 para compreender algumas coisas. E Deus então ele começou a colocar no coração das pessoas que estudassem Daniel. Uma dessas pessoas, e o principal, foi William Miller, ou Guilherme Miller. Ele estudou as profecias de Daniel com diligência. E outros também estudaram. Deus colocou no coração de outros também. Mas ele foi o principal porque ele foi o reformador americano. E ele compreendeu que havia uma data para a volta de Jesus. Então, tudo que ele estudou estava correto, mas ele errou no evento. E ele acabou dessa forma pregando a primeira mensagem angélica e a segunda mensagem angélica, ali nos anos de 1840 até 1844. 1843 também, porque tinha uma diferença no calendário que usamos hoje para o calendário antigo da Bíblia. Mas essa é uma outra história. Só para conhecimento, para você perceber quanta luz podemos extrair da Bíblia e também desse livro, que nos dá muita luz. Continuando aqui então no nosso estudo. 2 dias antes da Páscoa, quando Cristo pela última vez se havia afastado do templo, depois de denunciar a hipocrisia dos príncipes judeus, novamente sai com os discípulos para o Monte das Oliveiras e assenta-se com eles no declive relvoso, sobranceiro à cidade. Mais uma vez contempla seus muros, torres e palácios. Mais uma vez se lhe depara o templo em seu deslumbrante esplendor, qual diadema de beleza a coroar o monte sagrado. 1000 anos antes, o salmista engrandecera o favor de Deus para com Israel, fazendo da casa sagrada deste a sua morada. Então veja, era a morada de Deus e mesmo assim foi destruída. Em Salém está o seu tabernáculo e a sua morada em Sião. Salmos 76, 2. Ele elegeu a tribo de Judá, o monte de Sião, que ele amava, e edificou o seu santuário como aos lugares elevados. Salmos 78, 68 e 69.
O primeiro templo fora erigido durante o período mais próspero da história de Israel. Grandes armazenamentos de tesouros para este fim haviam sido acumulados pelo rei Davi, e a planta para sua construção fora feita por inspiração divina. 1 Crônicas 28, 12 e 19. Salomão, o mais sábio dos monarcas de Israel, completara a obra. Este templo foi o edifício mais magnificente que o mundo já viu. Contudo, o Senhor declarou pelo profeta Ageu, relativamente ao segundo templo: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2, 9 e 7. Depois da destruição do templo por Nabucodonosor, foi reconstruído aproximadamente 500 anos antes do nascimento de Cristo, por um povo que de um longo cativeiro voltara a um país devastado e quase deserto. Só queria comentar sobre essa parte aqui, ó. Para quem não conhece essa história, deixa eu pesquisar aqui na data, também não estava previsto isso. É 586 a.C., aproximadamente, não sei se essa data é precisa. Eu uma vez percebi que era 538 anos, mas tudo bem. Vamos lá para 587 a.C., então o templo foi destruído pela primeira vez de forma bem violenta por Nabucodonosor. Depois ele foi reconstruído, então, porque Jesus ele ainda não tinha vindo a sua primeira vez na Terra. E aqui está explicando que não havia um templo mais magnificente que o mundo tenha visto, senão o templo que Salomão construiu. Mas lá em Ageu diz que a glória da última casa será maior do que a primeira. Como assim? Porque no segundo templo, que seria inferior, viria o próprio Cristo na Terra. Então, só nesse sentido que foi mais glorioso que o primeiro, porque o primeiro ele era muito mais magnificente em questão de arquitetura. Continuando aqui então, aqui falando sobre os homens idosos que viram aquele templo. Havia então entre eles homens idosos que tinham visto a glória do templo de Salomão e que choraram junto aos alicerces do novo edifício, porque devesse ser tão inferior ao antecedente. O sentimento que prevalecia é vividamente descrito pelo profeta: quem há entre nós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não há esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Ageu 2:3, Esdras 3:12. Então foi feita a promessa de que a glória desta última casa seria maior do que a anterior. Mas o segundo templo não igualou o primeiro em esplendor, tampouco foi consagrado pelos visíveis sinais da presença divina que o primeiro tivera. Não houve manifestação de poder sobrenatural para assinalar sua dedicação. Nenhuma nuvem de glória foi vista a encher o santuário recém-erigido. Nenhum fogo do céu desceu para consumir o sacrifício sobre o altar. O Shekinah não mais habitava entre os querubins no lugar santíssimo. A arca, o propiciatório, as tábuas do testemunho não mais deviam encontrar-se ali. Nenhuma voz ecoava do céu para tornar conhecida ao sacerdote inquiridor a vontade de Jeová. Então veja que o povo ele foi perdoado, digamos assim, ele foi trazido de volta à sua terra. Esdras, Neemias construiu ali o muro e tal,
Mas veja que interessante, que o declínio no povo israelita e agora essa última tribo que ficou, Judá, que são os judeus, veja o declínio que eles tiveram. Então eles tinham um rei que tinha a maior sabedoria do mundo, eles tinham um templo que era, como está escrito aqui, o edifício mais magnificente que o mundo já viu, eles tinham isso. E aí, por que será? Essa vai ser a nossa reflexão. Por que será que o templo foi destruído ali por Nabucodonosor? Nós precisamos estudar essas coisas para entender os porquês. Isso é importante porque afetará nosso compreendimento da verdade hoje. Simplesmente ele foi destruído por desobediência, principalmente pelo quebrantamento do sábado. Então a lei de Deus, ela é importante. Qual é o comentário por aí? A lei não salva. Ninguém disse que ela salva. Mas porque ela não salva, ela tem que ser jogada fora. O apóstolo Paulo diz que ela mostrou para ele o que era cobiça. Lá no livro de Gálatas diz que ela nos conduz a Cristo. Ou seja, eu preciso da lei, eu preciso de um parâmetro para que eu veja meus pecados. E então eu desejo a Cristo. Mas o comentário do protestantismo apostatado é o quê? Cristo fez tudo. A lei nós não precisamos guardar mais. Ou, hoje em dia, como eu tinha comentado anteriormente, não vão tão longe. Precisamos guardar os 9 mandamentos, mas não o quarto. Ou seja, o sábado é opcional. O sábado nós vamos seguir a Roma. E lá no livro de Tiago diz: qualquer que tropeça em um mandamento transgrediu a todos. Então nós temos que compreender essa parte. Foram destruídos por desobediência no ano de 587 a.C. Foram perdoados? Sim. Foram restaurados? Sim. Mas olha só já o preço. Eles poderiam estar no tempo de Cristo, talvez, como Deus disse lá no início, que Jerusalém, se ela não tivesse transgredido, ela seria para sempre estabelecida. No tempo de Cristo poderia ter ali a Arca da Aliança, poderia estar ali dentro o maná, o cajado de Arão e principalmente o que dentro da arca? As tábuas, aonde mostram a lei de Deus que nos leva ao nosso Salvador. É mais ou menos isso. Então a reflexão final é: quando nós pecamos, o verdadeiro arrependimento, ele aceita a consequência. Eu vou citar algumas histórias para que você compare, eu não vou falar delas. E também vou deixar um vídeo na descrição muito bom, excelente, para que você veja sobre esse assunto, o verdadeiro arrependimento. Então, as histórias que eu vou citar para comparação é Davi, quando o profeta foi lá repreendê-lo, como que ele agiu. Ele tinha pecado, ele disse pequei e tudo mais. E Deus falou para o profeta Natan: sim, você está perdoado, não morrerás, mas teu filho vai morrer. Então a atitude de Davi não é rebelião contra Deus, não é questionamento, não é revolta, ele aceita a consequência do seu pecado. Então, apesar de perdoado, tem a consequência. Então, comparem Davi lá em 1 Samuel também com Saul, quando lhe foi dado uma ordem clara por Deus que ele matasse o rei Agag, que era inimigo de Israel, e tudo mais. Comparem a atitude dele quando foi repreendido por Samuel. Ele ficou se desculpando, ele não aceitou a consequência, ele queria continuar com o seu cargo de rei e tudo mais, então ele proferiu um pequei também, um me arrependo, mas falso,
porque ele queria só falar aquilo ali rapidamente, mas continuar com a sua vida, ele não queria consequência. Outra história interessante é quando ele se encontra com Davi. Davi teve a oportunidade de matá-lo e ele fala de novo que pecou, ele chora, ele diz que Davi é melhor do que ele, mais sábio, mostrou o erro para ele. Então todo esse tipo de confissão ele faz, mas é falso, nós sabemos. Outro exemplo, Judas também diz: eu pequei traindo sangue inocente, mas daí foi lá e se matou, entende? Então, é por isso que nós precisamos de um juízo investigativo, para que todos aqueles que não compreendem essa verdade, essas passagens, entendam que não basta somente proferir eu pequei. O verdadeiro arrependimento é uma mudança de mente. A palavra arrependimento originalmente significa mudar a sua mente, e não você ir ali porque a situação requer, ou porque você foi forçado, ou porque você está com medo de dizer: pequei, me arrependo, pare, por favor. Um exemplo disso é Faraó. Eu vou ler aqui um último versículo para que isso fique claro para nós. Vai estar ali no livro de Êxodo, capítulo 10. Vamos ver aqui. Sempre traga sua Bíblia para estudo, que vai ter muito dela aqui também. Aqui no versículo 10, verso 16, deixa eu ver se é isso mesmo. Também no capítulo 9, verso 27. Vamos ler Êxodo 9, 27. E Faraó enviou e chamou Moisés e Arão. Eles disse: pequei desta vez. O Senhor é justo e eu e meu povo somos ímpios. Certo? Até aqui estava tudo bem, se fosse verdade. Mas o que estava por trás? Rogai ao Senhor, pois é o suficiente, para que não haja mais trovões fortes e granizo, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Então, assim, ele não fez essa confissão porque feriu a Cristo, feriu a Deus. Nessa ocasião, Cristo não era conhecido, mas porque feriu o Deus de Israel. Ele não estava disposto a que o Egito fosse destruído, eles fossem humilhados e eles fizessem parte do êxodo e fossem ali conduzidos por Moisés. Ele não estava disposto a isso. Ele falou: isso aqui pequei e tal, só para que parasse o problema, mas ele queria continuar adorando o sol, ele queria continuar sendo faraó, etc. Ele queria continuar tudo isso. Então ele não queria receber a condenação do seu pecado. E agora sim, lá no Êxodo 10, 16, olha como foi um arrependimento falso. Então se apressou o faraó em chamar a Moisés e Arão e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente esta vez, e rogai ao Senhor vosso Deus que ele tire de mim somente esta morte. Então, de novo, ele não estava disposto a aceitar aqui a praga, a morte, mas ele queria que parasse aquilo ali para ele voltar para a sua vida normal. Bem triste essa parte. Então, já passou um pouquinho da nossa meia hora, 9 minutos, mas tudo bem. Nós vamos continuar no próximo dia amanhã, na quinta-feira, a quarta parte desse estudo. Então, novamente, eu peço, não com motivos pessoais, não para mim, não quero seguidores, na verdade, não gosto de canais e aparecer muito, mas eu sei que Deus me chamou para isso e eu preciso obedecê-lo. Mas sigam esse canal
por conta das mensagens, por conta da verdade. E ela é uma verdade que nós temos que buscar como a tesouros escondidos. Ela está oculta debaixo do entulho do erro. É como se fosse uma pérola, um diamante, um pedaço de ouro. Existem tantas coisas na terra, montanhas, ali no campo, né, grama, árvores, tudo, tantas coisas que nos chamam a atenção, mas para você achar um pedaço de ouro é algo muito meticuloso. Então, peça a Deus que Ele coloque essa meticulosidade em seu coração e procure a verdade, porque ela não está na superfície, ela está profundamente. E isso é importante porque envolve a sua salvação. Lembre-se que nós temos um céu a herdar e um inferno para evitar. Torne essas coisas reais, não deixe que o mundo te absorva, porque daqui a pouco será num abrir e fechar de olhos você estará diante do juiz de toda a terra. E a base desse juízo é a lei. Então, como que vai ser assim, naquele momento? Pessoas partem dessa terra todos os dias. Será que estão preparados? 99% das vezes não. Então, não faça parte desse grupo que vai ser pego de surpresa. Será terrível, terrível. Mas, por isso que estamos aqui, para impedir isso. Então, compartilhe esse vídeo, se inscreva. Também tem o Instagram. E que Deus possa nos abençoar. Vamos finalizar com uma oração. Pai nosso que estás nos céus, o Senhor derramou água viva para nós aqui agora, que possamos tomar dessa água e nos fortalecer para as batalhas da vida. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito, obrigado pelo estudo, que ele possa ir a todas as nações, línguas, povos e tribos. Teu Evangelho do Reino seja pregado, que são as 3 mensagens angélicas, a justiça de nosso Salvador sobre nós, e que não venhamos nos desviar do Teu caminho, mas ficar firmes até o fim, pois fiel é o Senhor que nos chamou, que começou essa obra, e o Senhor findará junto com a nossa colaboração. Somos gratos e te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém. Até mais.